Parado no bailão. Bom, tá parado no bailão aí, não sabe muito bem pra onde ir, se você vira freelancer, se você vira empregado de alguma empresa, procura emprego, ou se você abre o seu próprio escritório de design. Então, fica aí, acompanha o vídeo logo depois da vinheta, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Legal, então nesse primeiro vídeo da série eu acho que uma das coisas mais importantes para se falar tem muito a ver com o momento da escolha da carreira, tá? E às vezes essa dúvida foi uma dúvida que eu tive, que eu já vi algumas pessoas tendo, e eu acho que eu não fiz a coisa mais assertiva desde o início, mas isso de certa forma me deu um conhecimento que agora eu posso compartilhar com você. O que é isso? É não ser um especialista desde o início. Então, tipo, quando eu saí da faculdade, eu não tinha a mínima noção do que eu queria... Na verdade, eu tinha uma noção do que eu queria ser, mas eu não tinha noção de que me especializar era importante. Tudo que eu via eu me interessava. Até hoje eu sou mais ou menos assim, digamos. Mas tudo que eu via eu me interessava. Então, eu me interessava por motion graphics, eu ia atrás. Eu me interessava por animação quadro a quadro, eu ia atrás. Me interessava pelo mercado de ilustração, eu ia atrás. Me interessava pelo mercado de web, eu ia atrás. Me interessava pelo mercado de branding, eu ia atrás. Então, ao longo dos anos foi assim. E aí isso acabou culminando em eu ter trabalhado como empregado, como freelancer full-time e como dono de empresa. E nessas três situações, essa questão de eu ser um generalista e não um especialista acabou pesando positivamente e negativamente, tá? Mas eu acho que o mais importante aqui, que eu poderia falar então sobre essa tomada de decisão em que tipo de carreira seguir, se você vai ser empregado, se você vai ser freelancer e vai viver só disso, ou se você vai ser dono de escritório, vai abrir um estúdio de design. Eu acho que eu poderia falar então os prós e contras e tentar dar uma correlacionada com essa questão de ser generalista ou ser especialista, beleza? Então vamos lá. O que rola? Quando eu fui empregado, assim que eu saí da faculdade, eu era meio que semi-especialista em animações com flash. Especialista, para você falar que você é um especialista, eu acredito que você tem que ter muito chão de fábrica, você tem que ter feito muita coisa já. E naquele momento eu só tinha feito os trabalhos de faculdade, eu tinha aprendido a fazer animação com flash. Durante o período de faculdade eu já gostava muito de animação. Então eu consegui um emprego para fazer o quê? Umas animações de produtos que essa empresa ela desenvolvia softwares, né? Então eu tinha que fazer as animações de como usar os produtos e também tinha que fazer umas animações como se fosse hoje o que o mercado chama de pitch, né? Que você vai lá e faz uma apresentação para vender a sua ideia de projeto, de aplicativo e tal. Lá em 2009 não existia esse mercado do jeito que ele existe hoje. Então as pessoas faziam todo tipo de apresentação, seja slide, seja em vídeo, enfim. Então essa empresa me contratou para fazer esses vídeos, tanto do funcionamento do software, quanto para vender novos projetos, novas ideias. E durante o período em que eu estive nessa empresa, eles viram que eu, como designer, também poderia desenhar as interfaces. Na verdade, era até uma novidade para eles. Nossa, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado que eu precisava de uma interface. E também, então, lá em 2009 já foi meu primeiro contato com design de interfaces, mas sem existir todo esse ecossistema que existe hoje. Então, naquele primeiro momento meu, eu comecei meio que especialista e fui generalizando, virei tipo o menino do desenho da firma. Então, precisava de uma ilustração, pede pro Bruno. Precisa de um vídeo, pede pro Bruno. Precisa qualquer coisa visual. Então eu saí de um especialista e fui para um generalista já no meu primeiro emprego. A questão de ser generalista, ela faz você se manter em um emprego, tá? Falando especificamente de ter emprego, então. Ela faz você se manter porque você é mais útil para a empresa, você tem maior utilidade. E eu não me importava muito com isso, porque assim, eu entrando às 8, saindo às 18 e pagando meu salário no final do mês, no início do mês, no caso, qualquer coisa que eu pudesse ajudar a empresa, eu tava lá para isso, beleza.
E eu entendia que se eu perdesse a valia para a empresa, se, por exemplo, eu fiz todas as animações de todos os produtos e também fiz todas as animações de apresentações desses produtos. Eles iam virar para mim e falar: Bruno, valeu, muito obrigado, a gente já tem tudo que a gente precisa de você, e com 6 meses eu teria sido dispensado. Mas como eu tinha mais valia para a empresa, então eu fui permanecendo. Então isso é uma certa vantagem em ser generalista, tá? A desvantagem em ser generalista é que seus projetos ficam muito efêmeros e daqui 2, 3 anos, quando você sai dessa empresa, quer dar um passo maior, quer ir para uma empresa que você ganha mais, o seu portfólio ele é todo mesclado. Mas eu também entendo, e para mim foi muito difícil, ter esse primeiro momento como especialista. É meio que quase impossível você sair da faculdade e ser um especialista. Então, é normal, tá? Eu entendo como algo normal você ter um portfólio que tem marca, que tem site, que tem vídeo, que tem de tudo um pouco. Mas nesse segundo momento, quando então eu saí dessa empresa, eu já tinha um período que eu estava nessa empresa e ficava só pensando no que eu poderia estar fazendo se eu trabalhasse por conta, e que eu poderia estar ganhando mais dinheiro, que eu poderia estar cuidando melhor dos meus projetos, da metodologia mesmo, e de como fazer e do resultado final, e poderia justificar melhor os meus projetos, porque quando você trabalha dentro de uma empresa, nem sempre é a empresa dos sonhos, e foi o meu caso inicial. Não era uma empresa ruim, era uma empresa tranquila, mas também não era uma empresa de design, era uma empresa de tecnologia, então o design era a última coisa que eles se preocupavam, né? Então, quando eu fui virar freelancer, aí o fato de ser generalista me ajudou no sentido de não ficar sem trabalho. Então, sempre tinha alguma coisinha para fazer. A pessoa falava: você faz? Bruno, não, faço. E eu fazia porque eu sabia fazer e tal. E aí, então, durante esse período, né, como freelancer full time, eu trabalhava em casa mesmo e tal. E o que aconteceu foi que eu fui pegando alguns projetos de site para fazer. Os primeiros eu terceirizei com programadores, mas eu enfrentava certos problemas. Problema com prazo, problema com qualidade, o programador não seguia certinho o design que eu tinha feito, ficava com coisas desalinhadas, fonte diferente, cor diferente. Então me interessei por aprender a fazer sites, aprendi a fazer sites com WordPress, e isso meio que foi me direcionando para me especializar em sites WordPress. Meio que involuntariamente foi mais a necessidade de fazer o site perfeito na questão do design. E aí eu vi que, opa, agora eu não preciso gastar 2.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais com um programador. Eu posso pegar essa fatia do bolo para mim. Então isso foi muito bom. Então, mais uma vez, como freelancer, a vantagem foi, então, em um determinado momento inicial, ser generalista, porque eu pegava vários projetos e eu tinha acabado de botar o pé no mercado como freelancer. Então, tipo assim, você não sabe se você vai ter dinheiro nesse mês, nem no próximo, nem no próximo. Tudo é uma incógnita, né? Eu tinha algumas manhãzinhas para prospectar, que eu vou falar nos vídeos futuros. Mas então, nesse primeiro momento como freelancer, eu fui generalista. E aí depois, então, eu fui me especializando mais para fazer só sites e identidade visual. Site e identidade visual. E fui deixando algumas coisas de lado, tipo vídeo. Eu já fiz animação 3D também, porque eu tinha feito cursos de animação tanto 3D quanto 2D e quadro a quadro. Então eu fui deixando essa coisa de animação e essa coisa de mercado publicitário também, material para campanha de lado, e fiquei fazendo só site e identidade visual. Site e identidade visual. Então foi mais ou menos o contrário do que foi no meu primeiro emprego, né? No meu primeiro emprego eu entrei como especialista e virei um generalista dentro da empresa, e depois como freelancer foi o contrário. Eu fui para o mercado como generalista, pegando de tudo um pouco, e fui afunilando, então, até meio que ficar fazendo só site e identidade visual. Quando você faz isso, isso ajuda muito a você ter um maior controle dos seus processos, entregar os projetos mais rápido, e você passa mais confiança para o seu cliente também, e consequentemente você começa a arrumar clientes que pagam mais, porque agora você não é o carinha que faz um cartãozinho e um panfleto, você é o especialista em site e identidade visual. Certo? Beleza, eu acho que já tá dando para você ter uma noção de como cada momento, né, e cada situação funciona. Então, empregado, freelancer.
E aí então eu fui para abrir minha própria empresa, né? Eu dei o próximo passo, fui abrir minha própria empresa. E aí é muito similar ao que eu fiz como freelancer na questão de ser generalista ou especialista, só que mais uma vez eu tive que sentir o mercado. Então a gente começou nosso estúdio, a Duplamente Design, eu e a Bruna. A gente tinha uma vontade de trabalhar com determinado tipo de projetos e o mercado foi direcionando a gente para outros. E aí a gente acabou se especializando em branding. Então a gente virou um escritório de branding de acordo com as demandas do mercado. E aí mais uma vez então a gente se colocando no mercado, né, nosso posicionamento como especialistas em branding. Então, acho que dá para você perceber, né, que quando você vai trabalhar por conta, quando você vai trabalhar sozinho, a questão da especialidade, da especialização é muito importante e ela, a médio e longo prazo, ela te dá maiores retornos do que ser um generalista, tá? Mas então, quando a gente fechou a Duplamente, eu voltei para o mercado a ser empregado, né? Só que aí eu fui ser um empregado e aconteceu a mesma coisa que aconteceu no meu primeiro emprego. Eu entrei como especialista em UX e UI Design e acabei então servindo a outras necessidades da empresa conforme elas foram aparecendo. E não tenho vergonha nenhuma de falar que eu, por exemplo, já fiz post para Facebook nessa empresa que eu trabalho, porque eu estou lá, eu estou sendo pago, eu tenho um horário a cumprir e existem demandas e eu fico feliz de poder ter o conhecimento técnico para poder ajudar a empresa. E é isso, e não tem reclamação, não reclamo tipo, não, porque tá me pedindo para fazer uma coisa que não foi combinado. Não, comigo não tem isso, mas se você tem essa postura, tudo bem. Eu acho que com essa postura vem prós e contras também. E aí teria que ser outra análise e é uma coisa que eu nunca passei por ela, então não poderia falar aqui. Mas, então, só fechando, porque eu acho que o vídeo já está ficando um pouquinho longo, né? Vamos lá, então. Ser empregado é interessante, eu acho muito válido no momento inicial de carreira, porque além de você aprender coisas que você ainda não sabe, porque você está acabando de sair da faculdade, por exemplo, você também faz um networking, que é muito importante, e esse networking vai te servir também, é uma outra coisa que eu não falei, esse networking vai te servir quando você for trabalhar por conta ou ter empresa, se você for, certo? Então, no primeiro momento de carreira, trabalhar como empregado é importante e é interessante, tanto por questão de aprendizado quanto por networking. E quando você é empregado, então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu entrei como especialista e ao longo dos dias, do tempo, virei generalista. Quando você vai para freelancer, é bom você ser generalista no momento inicial, porque você acabou de chegar, ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz, a menos que você já tenha ficado conhecido na sua empresa, o que não foi o meu caso. Mas então, você chega no mercado, você faz de tudo um pouco para não ficar sem grana e vai afunilando o tipo de cliente, o tipo de projeto que você quer atender ao longo do tempo. Como que você faz isso? Coloca no portfólio só o que você quer fazer dali para frente, conversa com as pessoas, oferece só os serviços do que você quer fazer, tá bom? E se a pessoa te procurar para fazer alguma coisa que você não quer, aí você decide, porque se você ainda está no seu momento generalista ou se você já pode começar a falar não e pegar só os projetos na qual você já está querendo ser reconhecido como especialista. Então esse é o momento freelancer. Tem outros prós e contras, e um dos maiores contras de ser freelancer é a sazonalidade, tá? Então você não saber se mês que vem vai ter projetos, vai ter cliente e a grana acabar, que foi uma coisa que também aconteceu comigo, mas isso é papo para outro vídeo, tá? E por último, então, só fechando aqui, arredondando tudo, tem empresa, tem um monte de outras responsabilidades. Se você tiver funcionários, você tem a responsabilidade de pagar o salário dessa pessoa em dia. Você tem a responsabilidade de alugar uma sala comercial e ter que pagar aluguel da sala comercial. Você tem uma responsabilidade de fazer um trabalho mais de relacionamento com o cliente, porque esses clientes não vão ser efêmeros, mas geralmente vão ser clientes que vão retornar, que você vai ter uma história um pouco mais longa com esses clientes. Então tudo faz diferença. E cresce, assim, a proporção das coisas crescem quando você tem uma empresa, a responsabilidade cresce, a grana também cresce, o que é muito bom, mas de certa forma, o tanto que você trabalha, as responsabilidades, o tipo de cliente, os riscos, tudo cresce, tá? E junto com isso também, de ter empresa, né, junto com essas responsabilidades e tal,
vem uma mescla de satisfação, de pessoas incríveis que você vai conhecer, de clientes incríveis que você vai conhecer e também de clientes ruins, experiências ruins, histórias ruins, que aí eu acho que vai ficar pro vídeo futuro sobre relacionamento com o cliente, então. Mas é isso, então. Espero que esse vídeo tenha te dado uma boa noção do que você pode ou não, não necessariamente pode ou não, mas de como foi pra mim, na verdade, né? E que talvez, dependendo de qual estágio em que você está aí na sua carreira, então, talvez te ajude então a tomar a decisão se você vai ser freelancer, se você vai abrir uma empresa ou não. Esse é só o primeiro vídeo, vai ter muito mais vídeo e os outros vídeos provavelmente vão ser complementares a tudo que eu falei aqui, porque sempre vai envolver carreira. Então, não deixe de assistir os outros vídeos, porque se você não teve a resposta que você procura nesse vídeo aqui, ou se eu não falei nada e que te interessa aqui, você não está vivendo o que eu falei nesse vídeo, em algum próximo vídeo talvez vai ter o que você procura, o que você tá querendo, assim, entender, beleza? Fazendo o que todo youtuber faz, agora eu virei youtuber, né? Então vamos lá, curte o vídeo, segue o canal e acho que é isso, né? Dá like e segue o canal. É isso que pedem, né? Bom, então é isso. Dá like, segue o canal e te vejo no próximo vídeo.